Neste momento em que vivemos uma situação que exige de todos nós criatividade para exercer nossas atividades, temos o grande desafio de apoiar nossos estudantes em seu desenvolvimento pessoal e profissional. O Centro Paula Souza definiu várias estratégias para que pudéssemos atender às necessidades dos estudantes. Uma das trilhas que foram pensadas é a utilização do recurso Masterclass, onde convidamos renomados especialistas para realizar palestras sobre temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta e relevantes para a formação profissional e pessoal de nossos alunos. Hoje, vocês irão assistir a uma Masterclass Saúde com a presença da professora doutora Ariadne da Silva Fonseca. A professora Ariadne é mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, diretora científica do Boletim da Rede de Hospitais São Camilo e gerente do Centro de Simulação e Pesquisa da Rede de Hospitais São Camilo, em São Paulo, assessora pedagógica do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, professora convidada da disciplina Simulação Realística como metodologia de ensino para a prática de enfermagem do mestrado profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da USP, Ribeirão Preto, e assessora em Ensino e Pesquisa e pesquisadora da área de Educação. O tema que a professora desenvolverá é simulação no contexto da assistência em saúde. Essa temática aborda a importância da simulação clínica no cuidado em saúde, principalmente agora, onde vivemos a pandemia do coronavírus. Os profissionais de saúde precisam estar preparados para atuar em frente a essa nova doença, cuidado de saúde e do outro. Este é o momento de podermos olhar as reais necessidades de saúde no estado, do nosso estado, do Brasil e do mundo, e nos capacitarmos. Tudo é muito novo e não temos medicamento e nem vacina nesse momento. Temos muitos profissionais de saúde adoecendo e morrendo frente ao Covid-19. A necessidade de prepararmos os profissionais de saúde não intensivista para assumir unidades críticas fez com que o governo e as instituições de saúde elaborassem treinamentos de curta duração, com tópicos focados em paramentação e desparamentação, identificação do paciente crítico, manuseio de respiradores, posição prona e ressuscitação cardiopulmonar para pacientes com COVID. Observamos que o conteúdo teórico é importante e que pode ser realizado tanto presencial como online, mas lembrando que o treinamento prático é imprescindível. A simulação foi, então, a forma que encontramos para preparar os profissionais para atuar em frente a essa epidemia. Ela possibilita aos profissionais vivenciarem situações da vida real, permitindo que os profissionais errem em um local controlado e protegido, que é o treinamento. Bom dia a todos. Bom dia, professora Ariadne. Bom dia. É um prazer. Bom dia. E gostaria muito de que ficasse à vontade e que nos ajudasse, né, a compreender um pouco mais sobre a temática, sobre o assunto, assim que fique à vontade. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, de poder estar conversando com o Centro Paula Souza, com você, né, Shirley, sobre uma temática que eu acho que ela não é nova, a simulação, mas ela vem se mostrando cada vez mais importante no contexto da saúde. E hoje, né, com essa pandemia, a gente vê a necessidade desse treinamento. Então, hoje, a ideia é que a gente discuta um pouquinho de que forma a simulação tem ajudado a área de saúde a treinar e capacitar seus profissionais. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Espero que seja um tema que ajude as pessoas nesse desenvolvimento e nessa reflexão. E vamos, então, começar a falar sobre isso, ok? Bom, vamos falar, então, sobre a simulação no contexto da assistência em saúde. O que a gente pode falar disso? Que hoje nós vivemos num mundo onde a globalização
é infinita, né? E está aí. Viemos de uma doença que começou na China, andou o mundo todo, e que cada país, cada estado, cada cidade tem tentado controlar e trabalhar da melhor forma possível para que a gente possa conter essa doença, essa pandemia. Então, a globalização, ela existe por várias situações. Em uma situação de pandemia, ela se torna mais presente. E a gente aprende com o outro, né? Com o que os outros países já passaram. A gente descobre formas de poder trabalhar para que a gente passe por esse momento considerando a nossa regionalização, as nossas características. Então, a globalização ela se faz presente em tudo. E um ponto importante é a gente pensar na atuação do profissional de saúde, que ele deve ser pautado no aprimoramento de dinâmica de gestão e na qualificação dos processos de cuidar. Nós não podemos perder de vista a importância da qualificação desse profissional, do preparo desse profissional. A mídia tem nos mostrado quantos profissionais têm adoecido em função de não sabermos lidar com esse novo vírus, com essa doença que chegou. Então, é importante que a gente treine e prepare esses profissionais para que eles possam atuar de forma correta, dentro de um conhecimento específico. Conhecemos muito pouco dessa doença, mas já sabemos como é que a gente transmite essa doença. Então, preparar, qualificar esses profissionais é de suma importância. E aí, a gente coloca que um dos grandes desafios para a saúde é combinar o cuidado com a tecnologia. Né? O que nós temos visto nos nossos dias hoje? Que os profissionais de linha de frente, os profissionais que estão trabalhando nas unidades de terapia intensiva, estão adoecendo de uma forma leve ou mais grave, eles estão se afastando, e outros profissionais que não trabalhavam nessas unidades, então não trabalhavam com respiradores, monitores, não trabalhavam com a tecnologia mais de ponta, estão precisando aprender a cuidar, a lidar com essa tecnologia para cuidar corretamente desses pacientes. Então, a gente precisa combinar esse cuidado com essa tecnologia. Elas não se opõem, mas elas se complementam, e nós precisamos preparar esses profissionais que não estão nessas unidades críticas. Então, por quê? Porque aquilo que eu não faço todo dia, eu não lembro. Então, o grande desafio nosso hoje é preparar esses profissionais que não estão nessas unidades para atuarem e substituírem os nossos profissionais que estão adoecendo ou apresentando sintomatologia e ficando afastados. Precisamos estar atento à segurança do cliente, família e comunidade, né? Uma das coisas que nos faz pensar muito é: qual é a forma mais segura de cuidar desse cliente? Qual é a forma mais segura de cuidar dessa família? Qual é a forma mais segura para mim, enquanto profissional, para cuidar do outro? Então, essa segurança deve nortear todo o nosso trabalho. Então, isso é extremamente importante que a gente pense nisso. E uma das coisas que a gente tem visto dentro desse momento de pandemia, dentro da Covid-19, é que o ato de paramentar e desparamentar desses profissionais foi das coisas que mais causou impacto, porque esses profissionais tinham dificuldade, principalmente no momento de desparamentação, e acabavam se contaminando. Então, a gente precisou relembrar. Então, a segurança desse profissional, a segurança com que eu cuido desse cliente, é muito importante para que a gente cuide da melhor forma possível. A gente tem a simulação, ela entra na saúde a partir desse livro Que Errar é Humano. A gente começou a perceber que a gente tinha muitos erros na área de saúde e que os pacientes acabavam adoecendo ou permanecendo mais tempo nas instituições por erros cometidos por profissionais de saúde. Erros como erros na medicação,
em que paciente administrar uma medicação, ou seja, a gente tinha muito mais erros do que a gente gostaria. E a partir disso, nós fomos vendo a necessidade de um treinamento muito mais de perto, né? Então, foram instituídos vários programas de qualidade nas instituições, as metas de segurança, para que a gente pudesse ver a melhor forma de cuidar do outro. Né? Uma das coisas que a gente sempre trabalhou foi a identificação do paciente, e hoje a gente sabe que todo paciente, quando chega nas instituições para serem atendidos, ganha uma pulseira de identificação com pelo menos 2 dados, nome completo, RG, porque é uma forma de eu não confundir 2 pessoas com nome iguais. E aí, a partir disso, nós fomos estabelecendo várias metas de segurança, e uma das metas de segurança é um programa de treinamento da equipe interdisciplinar que incorpora métodos de treinamento em equipe com simulação. Por que interdisciplinar? Porque não cabe para nós, né, na assistência, somente o médico treinado, somente o enfermeiro treinado. Eu preciso treinar e preciso aprender a trabalhar em equipe. É isso que a simulação vem trazendo como um ponto extremamente importante. Porque, além da habilidade técnica, eu tenho que ter a habilidade de trabalhar em equipe. Então, como é que, no momento de atender um paciente, qual é a melhor forma que eu posso atender ele? Sendo numa parada cardiorrespiratória, sendo oferecendo uma oxigênio-terapia, não importa. Mas como é que a equipe trabalha isso? E aí, a partir disso, a gente reconhece o impacto do treinamento no aprimoramento nas habilidades críticas e de conhecimento dos profissionais. Ou seja, quando eu treino e essa equipe está muito bem entrosada, a chance que eu tenho de um atendimento de qualidade e com segurança é muito maior. Então, a partir disso, a gente começa a acreditar mesmo que a simulação é algo importante quando a gente pensa nesse atendimento ao cliente e família. Para isso, a gente precisa fazer decodificação do cenário e reconhecimento dos códigos. O que a gente quer falar com isso? Toda vez quando eu entro numa unidade que eu não conheço, eu não sei que cenário é aquele. Então, se eu tiver que fazer um atendimento ao paciente e eu não sei aonde estão as coisas, se eu não sei quais são os protocolos existentes, eu tenho muita dificuldade nesse atendimento. Então, a decodificação do cenário é realmente conhecer o que está acontecendo. Eu tenho que atuar, mexer no carrinho de emergência. Eu tive uma parada, vou trabalhar com o carrinho de emergência. Se eu nunca abri esse carrinho de emergência, se eu nunca trabalhei com esse carrinho, como é que eu vou saber como pegar os materiais, aonde achar, como a gente vai fazer isso? E se eu não sei o protocolo, se eu não sei quem vai assumir, quais são os códigos que a gente tem, hoje a gente tem os códigos amarelos, códigos azuis nas instituições. Por quê? Porque é a forma que a gente tem de treinar, de ter protocolos para poder assistir esse paciente de forma segura. Então, a simulação faz com que a gente consiga isso. Hoje a gente tem utilizado muito a simulação in situ, ou seja, a simulação no próprio ambiente de trabalho, onde naquele local a gente simula um atendimento, a gente leva um manequim, existe uma história que a gente conta para esse paciente, cria, né, um cenário que a gente cria para esse paciente, e aí a gente faz o atendimento. A partir desse atendimento que a gente faz, muitas vezes a gente consegue ver que o monitor não está no local mais adequado, que o carrinho de emergência não está no local mais adequado, porque a gente acaba fazendo isso de vez em quando, não todo dia. Então, quando a gente fala de decodificação do cenário e reconhecimento de código, é a gente deixar aquele ambiente o mais prático possível, o melhor possível para esse atendimento. Então, a simulação in situ tem mostrado ser um caminho bom para esse tipo de treinamento.
Confúcio já dizia, conte-me e eu esquecerei, mostre-me e talvez eu lembre, mas envolva-me que eu compreenderei. Então, a simulação, ela vem muito com isso, porque quando a gente faz, eu só conto para ele, eu só falo para ele não lembra, mas quando ele está dentro do cenário, ele participa dentro de um atendimento num ambiente controlado, muitas vezes ele não esquece. Então, é a partir disso que a simulação começa a ter um ponto muito importante na área de saúde. Mas, quando a gente fala de simulação, eu não consigo fazer um simulado de um cenário se eu não tiver, primeiro, um conhecimento teórico, porque eu preciso ter uma fundamentação teórica, preciso conhecer aquilo, eu preciso treinar a habilidade quantas vezes forem necessário, então não importa se eu vou fazer uma intubação, se eu vou fazer uma punção venosa, se eu vou administrar uma oxigênio-terapia, mas eu preciso ter a habilidade para fazer aquilo corretamente. E nem sempre fazer aquilo corretamente a gente aprende pela primeira vez. Então, algumas pessoas vão precisar treinar 3 vezes, outras 5, outras 10, não importa, a habilidade é de cada um. E cada um vai desenvolver em um determinado momento, mas eu preciso ter a habilidade. Né? Depois, hoje, a simulação, ela nos propicia a simulação virtual. Então, hoje eu tenho a internet, eu tenho simuladores virtuais, eu tenho joguinhos que me permitem treinar, me capacitar, me tornar melhor. A cirurgia robótica é uma das coisas que vem muito para essa área. Então, antes de eu fazer a cirurgia, o médico fazer a cirurgia, ele tem que treinar muito como mexer com essas pinças. Então, são as simulações virtuais que aparecem para que a gente possa ver. Aqui no nosso slide, nós estamos vendo uma simulação virtual de punção venosa, que é uma das coisas que a gente utiliza com muita frequência, mas que, se eu não tiver o treinamento, com certeza eu tenho muito mais dificuldade na realização desse procedimento. Para depois a gente fazer uma simulação em equipe. Né? A simulação em equipe é o momento que eu faço o atendimento a esse cliente. Não tenho dúvida que todos nós que trabalhamos na área de ensino, esse é o nosso sonho de consumo. Todos nós só deveríamos trabalhar com o nosso paciente depois que a gente tivesse conhecimento teórico, habilidade, para depois a gente trabalhar em equipe. Sabemos que isso não é muito realidade, que as pessoas muitas vezes não foram numa aula, perderam uma habilidade e vai ter a primeira vez que ela vai fazer no paciente. Eu acho que sempre vai ter a primeira vez que eu faço no paciente, mas se eu tiver muito bem o meu conteúdo teórico e eu tiver treinado a habilidade em laboratório, errei quantas vezes precisou, treinei quantas vezes foi preciso, com certeza o meu trabalho em equipe vai ser melhor. Então, assim, a gente deveria ser honesto de só fazer no paciente aquilo que a gente já treinou anteriormente, né? Agora, quando a gente fala em simulação, duas coisas são muito importantes. Eu tenho duas situações. Uma são habilidades e outras é a própria simulação. Quando eu falo de habilidade, eu falo de estações. Então, naquele momento, eu vou treinar punção venosa, eu vou treinar passar sonda, eu vou treinar conversar com esse paciente, porque eu posso falar de habilidade técnica ou comportamental. E aí, eu monto um checklist, eu crio um checklist, e nesse momento eu vou ver se eu cumpri todas as etapas. E aí, eu geralmente tenho alguém que vai fazer essa habilidade, então ele precisa separar todos os materiais necessários e fazer a habilidade. Ele vai treinar 1, 2, 3, quantas vezes forem necessários. Então, a gente chama de estações. Ele já sabe o objetivo que ele tem. Ele tem que passar sonda nasogástrica. Então, é um objetivo. Então, ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. Já a simulação, eu crio um cenário. Quando eu crio um cenário,
ele não sabe qual é o objetivo desse cenário. Geralmente o cenário ele vem depois que eu tive aula teórica, tive habilidade, eu vou criar um cenário para que ele treine, se ele consegue fazer a percepção. Aí a gente envolve se ele sabe se comunicar com o paciente, se ele olha a pulseira de identificação desse paciente, por exemplo, enfim. E aí ele vai atuar nesse cenário. São cenários curtos, uma média de 5, 8 minutos, e depois a gente vai fazer um debriefing, a gente vai elucidar aquilo que aconteceu no cenário, tanto os pontos positivos quanto os pontos de melhoria, né? Elas são estratégias distintas, mas elas se complementam porque eu preciso ter habilidade para fazer um cenário. Se eu criar um cenário de atendimento de parada para um aluno que acabou de chegar na escola no primeiro semestre e que ele não tem noções, com certeza ele não vai fazer o cenário. Então, todo cenário que eu crio são cenários para aquele grupo de pessoas que já tem o conteúdo teórico. Então, os cenários são criados para que a gente sedimente o nosso conhecimento, né? E quando a gente pensa na prática, que é o meu caso, que eu trabalho num centro vinculado a uma instituição hospitalar, a gente vai treinar aquilo que precisa ser aprimorado dentro das unidades, dentro das diferentes áreas da instituição. A simulação, então, ela tem se mostrado que ela é uma metodologia com foco na segurança do paciente, porque tudo que a gente faz, todos os treinamentos, a gente está focando isso. Por meio de cenários clínicos, replica experiência da vida real e favorece um ambiente participativo e interativo. Então, geralmente, a gente cria cenários a partir daquilo que acontece na vida real. Eu não crio um cenário qualquer, eu crio sempre um cenário voltado para a vida real. Então, eu trago situações que não foram muito bem desenvolvidas ou situações do nosso cotidiano para que o aluno possa vivenciar aquilo que ele vai ver na prática depois. Ele permite o erro e o pensamento reflexivo em um ambiente sem julgamentos. Por quê? Porque é lá ele pode errar, é naquele momento que ele pode fazer e errar. E o papel importante que o professor tem, a gente pode chamar ele de várias formas, é puxar desse aluno aquilo que ele poderia ainda melhorar dentro daquele contexto. Por isso a gente chama de pensamento reflexivo. Eu quero que o aluno reflita aquilo que ele ainda pode melhorar dentro desse contexto. E quando um cenário vai muito bem, é ótimo, mas quando eu tenho um cenário onde eu tenho um desempenho não muito adequado, é importante que a gente trabalhe com aquele grupo de alunos, mas sem julgamento, no sentido de melhorar e fazer com que ele repense o que ele poderia fazer de diferente e, na hora da prática, aquilo estar sedimentado e ele lembrar disso, do que ele poderia ter feito de diferente. Ele permite o raciocínio clínico, a tomada de decisão e a implementação das condutas que posteriormente serão discutidas com especialistas. Por que isso? Porque quando eu trago um cenário, eu trago um cenário daquilo que ele já tem conhecimento. Então, assim, como é que ele toma a decisão? Porque ele vai ter. Então, é um paciente de não sei quantos anos que está com falta de ar. Então, eu espero que ele, pelo menos, eleve o decúbito, que ele chame um outro profissional, que a gente pegue o catéter. Então, ele precisa tomar a decisão. Então, essas decisões que vão ajudá-los no dia a dia, né? Ou quando posteriormente ele for trabalhar, quando se fala de um aluno. E se for um profissional, para que ele aprimore e consiga saber que, naquele momento, quando ele ver um paciente naquelas condições, o que ele poderia fazer. Ele simula relações interdisciplinares e interpessoais, o que permite maior eficácia no trabalho em grupo, que usualmente é exigido no atendimento ao paciente em todos os serviços. Um dos pontos muito importantes quando a gente fala de simulação é dessa relação do trabalho em equipe. Como é que trabalha o médico, o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, enfim, como é que a gente trabalha nesse contexto? Como é que eu faço um atendimento
de um paciente que agravou, de uma mãe que está com um filho e esse filho agrava. Como é que eu faço esse atendimento? O que é importante eu falar para esse filho? Então, são situações importantes que a gente aprende dentro da simulação. Então, a simulação nos permite treinar tanto aspectos técnicos como comportamentais. E aí, na simulação, a gente diz que ela permite experimentar sentir, porque eu crio um cenário, quando eu crio um cenário, ele sente, ele vê aquilo, ele permite observar aquilo que envolve, ele exige o pensar do aluno ou daquela pessoa que está fazendo, porque antes de fazer, ele precisa pensar, e exige o fazer, porque ele não faz de conta. Quando eu falo de simulação, eu não falo de faz de conta, eu falo que ele vai agir. Se ele tem que puncionar uma veia, ele não vai falar, faz de conta que. Ele vai lá, prepara o material e punciona uma veia daquele paciente. Então, ele tem a sensação daquele ambiente, daquele cenário, ele tem que se enxergar como se ele estivesse lá no dia a dia dele, ele tem que observar o que está à volta dele, ele tem que raciocinar para depois executar, tá? Então, isso é extremamente importante. Quando eu vou construir um cenário, eu tenho que pensar em alguns pontos importantes. Construir cenário não é uma coisa fácil. Para construir um cenário, eu preciso conhecer exatamente que objetivo eu quero com ele, então ele tem que ter um foco, um objetivo. Eu não crio um cenário para vários objetivos. Bom, eu preciso treinar para atendimento de parada cardiorrespiratória. Então, esse é meu objetivo. Daí ele pode ser destinado a uma competência técnica ou comportamental. Então, tanto faz eu testar ele para melhorar como eu converso com uma mãe que está extremamente nervosa porque o filho está internado, ou que o filho faleceu e eu tenho que dar a notícia para essa mãe junto com o médico, como eu vou trabalhar também o ato de cuidar dessa criança técnica. Mas eu não tenho no mesmo cenário as duas competências. Geralmente a gente trabalha separado, porque o cenário tem que ser curto para que as pessoas se envolvam, e se tem alguém assistindo, geralmente a gente tem, que eles prestem atenção. Então, são cenários de 5 a 8 minutos. Então, a gente prepara esses cenários com um foco claro. Eu posso usar esse cenário no momento comportamental e no momento técnico, mas a gente deve ter isso muito bem definido. E aí eu posso usar diferentes recursos quando eu construo o cenário, né? Então, assim, quanto mais realístico for esse cenário, maior é o envolvimento de quem está participando desse cenário. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que a gente usa. Então, a gente usa a mulagem, que é a maquiagem, a gente pode usar cenário nos diferentes contextos. Então, essa foto aqui de cima, onde está esse grupo de pessoas, foi num evento externo, e a gente criou um cenário para que eles pudessem participar. Então, nem sempre a gente precisa de altos recursos para a gente construir cenários. A gente só precisa tornar ele dentro daquele contexto mais real possível. E aí a gente tem o papel do facilitador, do professor, do instrutor, cada um pode chamar de uma forma. Lembrando que o facilitador é um profissional que possibilita o ensino e aprendizagem para a vida. Ou seja, quando eu falo em simulação, o professor ou facilitador é o que menos fala. Na realidade, o principal papel dele é trazer aquilo que o aluno tem na memória, é fazer com que ele reflita e resgate da memória aquilo que muitas vezes ele não fez no cenário. Então, eu não vou dar respostas, eu vou propiciar situações para que eles possam refletir e lembrar naquilo que eles deveriam ter feito naquela simulação, ou o que mais eles poderiam fazer. É a gente sempre trabalhar com situações para melhorar o processo. Por isso, quando eu crio um cenário e
as pessoas que estão participando desse cenário não estão desenvolvendo de acordo com o objetivo, eu não deixo eles fazerem errado. A gente corta o cenário, porque eu não quero que ele aprenda errado. Eu corto o cenário e aí a gente vai discutir lá no debriefing, que é o que a gente chama, que é o momento da reflexão e da reorganização do pensamento, para que a gente possa sair dali com o conhecimento sedimentado. Os cenários, eles precisam ser cuidadosamente preparados e testados pelo facilitador. Então, a gente acha que é muito fácil preparar um cenário. Ele não é difícil depois que a gente vai aprendendo, mas quando eu faço um cenário, as coisas têm que estar lá. Vou dar um exemplo bem simples. Eu vou falar de um cenário onde eu quero que o aluno aprenda a conversar com o paciente, o primeiro contato com o paciente, certo? Então, é um cenário que ele vai ter que entrar, ele vai ter mais ou menos um checklist, e eu gostaria que ele aprendesse a se comunicar com o paciente. Só que esse paciente, se ele está internado, ele tem que ter pulseira, se esse paciente está internado, ele tem que estar de camisola. Tudo que compõe aquele cenário tem que existir. Por quê? Quando o aluno entra num cenário, ele não sabe o que ele tem que fazer lá. Então, se eu tiver faltando a pulseira de identificação, ele pode se confundir que o cenário seja de verificação de identificação do paciente. Então, quando a gente prepara o cenário, a gente prepara, testa, para que a gente possa tirar os erros, porque o momento que eu executo o cenário, eu executo para que ele dê certo, não para que ele saia errado. Então, que nem aqui na foto, a gente está fazendo o cenário para atendimento de um paciente comparada com Covid-19. Então, o manequim tem que estar de máscara, porque o paciente estaria de máscara pelo risco de contaminação, os profissionais têm que estar todo paramentado, então tudo que envolve o cenário tem que compor esse cenário. E o facilitador, ele pode programar o cenário no sistema, porque eu tenho manequins que eu insiro ele no sistema, ou eu posso fazer manualmente, né? E alterar isso à medida que a equipe executa. Então, se eu tenho uma equipe que estudou muito, está muito preparada, os alunos estudaram, foram lá, eu posso, inclusive, colocar alguma coisa a mais, porque eu sei que eles estão indo muito bem, né? E aí eu posso ir além. Como também, se a equipe não está tão preparada, eu posso amenizar um pouco o cenário, para que a gente não perca o cenário. Eu não posso toda hora interromper o cenário, depois que eu dou início de cenário, ele vai acontecer e eu não interrompo esse cenário. O facilitador não participa no meio desse cenário, ele vai participar posterior. Eu posso entrar para alguma dica, mas ele não interrompe esse cenário. E aí, é que eu estava falando, ele pode melhorar ou piorar o quadro clínico ou comportamental do paciente de acordo com a assistência prestada pela equipe. Então, quando a gente entra para fazer o cenário, eu já tenho definições de papéis. Você vai ser o médico, você vai ser o enfermeiro, você vai ser o técnico de enfermagem. Lembrando que eu só posso avaliar uma pessoa por aquele cargo que ele exerce. Então, se ele é um técnico de enfermagem, está fazendo o papel de enfermeiro, ele vai fazer, mas eu tenho que dizer o que ele vai fazer. Porque esse não é o papel, eu não posso avaliar se ele foi bem ou se ele foi mal, porque ele não é um enfermeiro. Já como papel de técnico de enfermagem, eu tenho como avaliar o que mais que ele pode melhorar. Então, eu posso fazer o papel de médico, mas eu não posso ser avaliado como médico, já que eu sou enfermeira, ok? Eu posso fazer porque esse papel é importante dentro do meu cenário. É muito importante que a gente desenvolva aquilo que a gente realmente é. Eu só posso ser avaliado por aquilo que eu fui formado. Então, lembrando que a simulação, ela proporciona feedback, porque quando eu estou em treinamentos de habilidade, eu vou dizer exatamente aonde ele precisa melhorar. Então, quando eu penso em habilidade, eu tenho feedback. Eu vou dizer para ele, você esqueceu isso, você fez primeiro isso, então eu tenho como fazer. Ele possibilita práticas repetitivas, porque ele vai treinar até a hora que ele atingir aquilo que ele falou, fiquei bom, né? Então, se ele tiver que fazer 1, 2, 3, 5,
e nós somos diferentes. A Shirley pode precisar fazer 3 vezes uma punção venosa e eu posso precisar fazer 10 vezes. Somos diferentes e em técnicas diferentes. Ela possibilita a integração de conteúdo quando eu penso que, quando eu faço um cenário, eu tenho, tô lá falando de questões fisiológicas, eu estou falando de questões anatômicas, então eu tenho a integração desse conteúdo. Eu tenho, quando eu falo de cenários também, eu tenho gamas diferentes de dificuldades. Eu posso ser um cenário mais simples e um cenário mais complexo. Então, para um aluno que está entrando, eu vou fazer um cenário muito mais simples. Para o aluno que está saindo, eu já estou fazendo o mesmo cenário, eu posso pôr agora um monte de outros detalhes e deixar com uma gama de dificuldade maior, porque ele já está no seu momento de sair. Grandes variedades de situações, eu não tenho todas, mas a gente cria as diferentes situações. Então, é de parada, eu faço situações de lesões, eu faço situações de sangramento, eu faço com lesões. Então, eu posso criar diferentes cenários. É um ambiente controlado, porque eu criei o cenário, eu criei o objetivo, né? E eu sei aonde a gente vai chegar. Então, eu consigo controlar aquilo. Ela permite a participação ativa das experiências, porque dos participantes, porque é ele que vai fazer. Ele sai do comodismo de só ouvir e ele participa daquela. E temos resultados de aprendizagem definidas quando eu fiz um objetivo. Então, o que eu quero com aquele cenário? Eu quero exatamente isso. Então, eu tenho um resultado de aprendizagem definida. Lembrando que eu sou parte de uma equipe, então quando eu venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas, né? Quem disse isso foi Ayrton Senna, e na realidade, quando a gente pensa em todo esse trabalho, quando a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo, realmente sozinho ninguém está fazendo nada, mas a gente tem precisado treinar todos os profissionais, técnicos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, né? O pessoal do estacionamento, a recepção, todas essas pessoas estão precisando serem treinadas, porque elas precisam saber como agir, como atuar nesse momento que estamos vivendo. Era isso que eu tinha para falar, fico à disposição e espero ter atendido. Obrigada, Shirley. Obrigada, professora, pela aula. O tema foi muito importante, principalmente nesse exato momento que precisamos desenvolver habilidades para atender pacientes, nesse momento de doenças, de situações de urgências, emergências, essa situação de calamidade, é importante agir com consciência, né? E o treinamento, ele é fundamental. A área de saúde, ela tem que ser treinada de forma adequada. E eu acredito que o seu tema, ele vai ao encontro dessa afirmação, que é aprender por meio de treinamentos constantes, de desenvolver habilidades técnicas e discernimento de como decidir qual ação iniciar. E, por causa disso, né, eu queria reforçar algumas questões abordadas durante a aula, né, que fiz enquanto a gente estava aqui, eu estava pensando em algumas perguntas, e aí a gente trocar algumas ideias, né, reforçar essa questão do tema abordado. Como é que a simulação pode ajudar no preparo dos profissionais de saúde de forma mais específica? Olha, para que a simulação possa ajudar, a gente precisa identificar onde estão as nossas deficiências, né? Como no dia a dia. Então, eu vou falar um pouco da realidade enquanto instituições hoje de saúde que estão vivendo essa prática. Na realidade, a gente começou a perceber que o fato de
a gente tem que trocar as equipes de unidades críticas e os outros profissionais não estarem capacitados ou treinados para atuarem nessas unidades, foi um momento muito rápido que a gente teve que agir para poder ajudar, montando os treinamentos que atendessem à demanda, mas que não complicasse nem trouxesse risco para quem está treinando e nem para os profissionais. Então, por isso, a gente montou treinamentos com até 8 pessoas, então treinamos de pouco em pouco, no ambiente arejado, que não tivesse ar-condicionado, todo mundo paramentado. Então, assim, a partir dessa demanda que foi observada, e não foi observado aqui, foi observado no mundo isso, né? Então, eu não manuseio o respirador, eu não manuseio o monitor todos os dias. Esses profissionais tiveram que se preparar. Então, eu acho que a simulação ela vem dessa necessidade. Estou dizendo agora, mas de qualquer necessidade da unidade. E a partir disso, a gente foi criar esse treinamento num tempo mais curto. E a simulação ela vem ajudar porque eu possibilitei situações que eles vão vivenciar lá no dia a dia deles. Então, assim, vamos mexer no respirador, vamos simular um caso que você vai mexer no respirador, vamos aprender a cuidar de um paciente entubado, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter com essa intubação? Como é que a fisioterapeuta entra? Como é que o enfermeiro entra? Como é que o técnico de enfermagem entra? Como é que a gente faz todo esse processo? Como é que a gente se paramenta? Em que momento eu tiro a paramentação? Aonde é o melhor lugar? Então, a simulação ela vem porque a gente pratica aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Ótimo. Professora, você falou durante a aula que não é necessário o investimento de recursos tecnológicos financeiros com alto valor, né? Isso. Como a gente pode desenvolver uma aula de treinamento por meio da simulação com baixo custo, romper essa barreira da distância? Como a gente pode fazer isso? Você sabe que é uma das coisas que a maioria das vezes as pessoas já começam. Não, mas a gente não tem como montar um centro de simulação, a gente não tem dinheiro. Essa é uma fala muito real de todo mundo. Mas, na realidade, a gente pode fazer de várias formas. Primeiro, que a gente usa muito uma pessoa e outra. Então, assim, ora eu faço o papel do paciente, ora meu funcionário faz o papel do paciente, ora eu faço o papel do familiar. A gente tem manequins que a gente consegue tá lá, não é dos melhores, não fala, não tem respiração, mas conforme a situação, eu não preciso disso mesmo. Se eu precisar de fala e eu não tiver procedimento, como uma intubação, eu não vou intubar uma pessoa, eu posso usar uma pessoa. Então, se eu não tiver um procedimento técnico, eu vou usar isso. Eu posso fazer um treinamento de punção venosa com o braço, que quase todos nós temos no laboratório de enfermagem. Eu ponho o braço aqui, ponho a minha camisa e eu escondo o meu braço real e aí eu consigo fazer o procedimento. Então, nós somos criativos, nós temos condições de criar cenários com pouca ou quase nenhuma necessidade tecnológica ou de alto custo. Nós precisamos criar. Então, para fazer essa maquiagem, por exemplo, toda essa mulagem que a gente usa, a gente vai lá na 25 de março, né? Compra os materiais, são materiais baratos, que com R$ 200 a gente consegue dar um monte de aula. Então, eu consigo trazer um odor com uma banana que eu deixei amassada, daqui a pouco ela vai ficar com um cheiro muito forte. Então, nós conseguimos criar a partir das nossas necessidades. Eu não preciso ter alta tecnologia para dizer que eu estou fazendo simulação. Né? Nem ambiente, eu posso fazer isso numa sala de aula. Eu criei ele lá, nem sempre é o mais adequado, mas eu consigo fazer sim. Gostei. Professora, com relação ao momento atual, né? Como é que essa estratégia de ensino, essa metodologia de desenvolvimento das habilidades profissionais de saúde podem ajudar, né, com o treinamento constante dentro, né, dos profissionais no ambiente de trabalho, ou até mesmo
em relação ao preparo do formando para atuar no mercado de trabalho, né? Atualmente, com essa questão da pandemia. Isso. Eu acredito que se a gente trouxer para eles as situações que a gente está vivenciando na vida real, antes deles entrarem, né, para a vida real. Então, assim, cursos rápidos, esses cursos que a gente tem montado, ele tem 3 horas, dá para fazer em 2, quando a gente tem uma plataforma para ele rever a teoria e depois a gente fazer em prática. Então, assim, a forma que eu acho que a gente é muito tranquila no sentido de que eu trago ele para cá, eu vou simular com ele, eu vou trabalhar com ele aquilo que ele vai fazer lá na vida real. É evidente que a gente viu que todas as orientações são que esses recém-formados que estão chegando, eles vão ter sempre um tutor atrás dele, vão ter um profissional que vai estar junto com ele, porque, lógico, eu estou colocando ele numa situação de alto desgaste emocional, né? Porque ele tem um risco de contaminação dele, mas a gente tem como trabalhar isso sim. E a simulação, ela vem exatamente para auxiliar e vivenciar situações que eles vão ver daqui a pouquinho, mas que a gente tem como fazer isso anteriormente. Porque aquilo que ele fez, aquilo que ele praticou, com certeza ele vai estar mais preparado para a atuação lá no seu dia a dia como profissional. Professora, eu agradeço a sua participação. Ela é muito relevante nesse momento com relação ao preparo do futuro profissional da área de saúde no mercado de trabalho. Tenho certeza que essa aula ela vai contribuir para o desenvolvimento, né, o engajamento dos alunos, então, o desenvolvimento das aulas, o preparo das aulas, para desenvolver um perfil do qual o mercado está esperando, né? E eu gostaria de passar a palavra, caso queira fazer uma consideração final, que gostaria de nos transmitir, né, nesse momento que precisamos de toda a motivação necessária para continuarmos, né, nesse desenvolvimento de práticas. Com certeza. Olha, eu acho que o que eu gostaria de deixar aqui é que cada um faça uma reflexão e pense: eu tenho que cuidar do outro da melhor forma possível, de como eu gostaria de ser cuidado. Então, busque o que você não sabe, treine aquilo que você não lembra e realmente adquira competência, porque hoje o mercado está precisando muito de profissionais envolvidos, responsáveis, éticos e comprometidos. Então, seja comprometido com sua profissão. Obrigada, professora. Nós nos despedimos agora, né? Encerramos a nossa aula e, com base com o que foi aprendido nesse momento, né? Deixo como reflexão, né? O engajamento, a necessidade, a procura para um aprimoramento das técnicas, né? Um desenvolvimento de um perfil profissional adequado para atender que é a profissão, né? O profissional da área da saúde, seja enfermagem, nutrição, farmácia, a da sua profissão é atender o paciente. Nesse momento, mais ainda, com o desenvolvimento de conhecimento técnico e científico, com consciência, com ética e comportamento. Eu agradeço e nos despedimos até a próxima, professora. Esperamos tê-la novamente em um outro momento. Muito obrigada, viu, pela oportunidade e sucesso aí. Tchau, tchau, Pro. Tchau.